Boa noite, vamos para mais uma live, mais um momento na qual nós convidamos você a estar conosco nessa hora. Esse é um momento especial aonde nós vamos buscar o direcionamento da parte do Senhor. Hoje a nossa live é a última live do mês de agosto, onde nós falamos sobre nascido para obediência. E assim nós vamos encerrar o segundo bloco daquilo que a gente tem estudado ao longo do ano, né? Nós já passamos pelas crenças de identidade e agora nós estamos falando de crença de capacidade. Essa crença de capacidade, ela não vem do meu esforço próprio. Existe o meu talento, existe o meu esforço, mas existe uma capacitação sobrenatural que vem de Deus. E o nome disso se chama graça. E é a graça que te capacita a obedecer, a dar passos maiores que sua perna, digamos assim. Hoje nós temos uma convidada especial, minha amiga Fran. Tenho acompanhado a história dela, o processo de transformação. Tenho visto como Deus realmente tem feito coisas grandiosas, tá? Às vezes a gente acha que Deus só faz coisas grandiosas abrindo um mar vermelho. Às vezes ele abre uma porta e você só tem que passar por essa porta e às vezes você não tem coragem. Lembro que muitas vezes na minha jornada eu precisei dar passos de fé. Eu lembro claramente de um desafio que eu recebi, né? E eu lembro que a proposta era muito boa e eu não achava que eu tinha capacidade para ir. E eu lembro que Deus disse: vai, que eu vou contigo. E eu fui, só que eu fui com muito medo. A minha frequência era uma frequência de medo. Eu exalava medo. E eu lembro que quando eu cheguei no hotel, a minha roupa, ela continuava. Isso lá em Brasília, tá? E a minha roupa continuava na mala, porque eu achava que eu ia ser demitida a qualquer momento. Porque eu não tinha capacidade. E aí eu lembro que eu fui num culto. E lá nesse culto, antes de eu sair, eu entrei no hotel e disse: não, se Deus disse é pra mim. E eu tomei posse daquilo. E eu arrumei lá, eu peguei minha roupa, tirei da mala, botei no guarda-roupa e fui pra igreja. Quando eu chego no culto, o pastor ele começa a falar: olha, teve uma pessoa aqui que recebeu uma posição de Deus e estava com muito medo de dar um passo. E Deus está dizendo que se você não tivesse dado esse passo, você ia perder. E teve gente aqui também que não deu o passo e perdeu. Então eu tinha dado o passo de fé. O passo de fé era o quê? Era ocupar a posição que Deus tinha para mim. E o outro rapaz que estava lá no culto também, ele tinha sido demitido naquele dia, porque ele não tomou a posição. Porque aquilo que nós vamos realizar nessa terra, nos lugares que Deus nos coloca, não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas. Então esse é o tema, né? Chamados para obediência, porque a obediência ela sempre vai exigir de nós posicionamentos, tá? E toda vez que você não assume sua posição, alguém governa no seu lugar. Então vamos orar enquanto as pessoas chegam. Já já a Fran entra aqui com a gente. E vamos, crendo que Deus tem algo poderoso para fazer hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Gratos por mais um dia, por mais um momento especial. Nós queremos verdadeiramente reconhecer que a nossa capacidade vem de Ti, do Teu Espírito. Porque o Senhor está na nossa história e tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós para alcançar vidas, Pai, nós declaramos que será feito. Porque assim como o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Quero abençoar, meu Deus, a vida de todo mundo que vai passar por aqui. Quero abençoar a vida da Fran, agradecer a Deus, Senhor, pela vida dela. Peço que o Senhor use a Tua filha de forma poderosa, Pai, tratando com cada um de nós conforme a Tua vontade e o Teu querer. Guarda-nos, Deus, em Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Eu quero só compartilhar uma palavra rápida que o Senhor colocou no meu coração sobre isso, sobre posicionamento, governo e ocupar um lugar que é seu, por conta da obediência. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 21. A história de Acabe é uma história que realmente me impacta muito. E aqui
é um momento em que Acabe, ele tentou adquirir uma vinha e a pessoa com quem ele estava negociando disse não. Tem gente que não sabe lidar com não. E aí vai acontecer lá no verso 4 que ele diz assim: então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhes dissera: não te darei a herança dos meus pais. Aí o que ele fez? Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer, como um menino mimado, que não tem governo das suas emoções, tá? Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está assim tão aborrecido? Por que você não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Essa aqui doeu, tá? Então a gente vai ler até aqui. É assim que você governa? Coloca isso na tua vida hoje, diante de uma posição na qual você realmente não alcança aquilo que você quer. Como é que você reage? Você reage ou você age? Você reage como Acabe e vai lá e vira a cara para a parede, chora, esperneia, faz mimimi? Ou você se coloca como Jezabel? Jezabel diz assim que você governa? Que tipo de rei é você? E aí eu te pergunto, mulher, que tipo de mulher é você? Você é uma mulher à prova de fogo que governa no lugar que Deus te colocou? E então, o que acontece? Jezebel vai lá, consegue a vinha para ele, ele vai tomar posse da vinha. Só que no dia que ele vai tomar posse da vinha, Deus envia o profeta Elias e Elias confronta ele. No momento que ele é confrontado, o que acontece? Ele se reposiciona. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o teu posicionamento, muitas vezes, ele vai vir de você ouvir uma palavra. Então, ele ouviu uma palavra errada e ele se posicionou errado. Jezabel aconselhou ele e ele se posicionou errado. Elias libera uma palavra para ele e ele se reposiciona. E isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, toda vez que você der ouvidos à palavra de Deus e se posicionar conforme a instrução da palavra de Deus, isso vai trazer uma diferença gigante na tua vida. E aí eu quero ler para você o versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, lembra que eu falei, ou você governa, ou alguém governa no seu lugar e você fica de fantoche, por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou, aquilo que a gente tem falado o tempo todo, né? Se você é uma mulher à prova de fogo que tem andado com a gente, já sabe que comportamento tem uma influência grande nos teus resultados. De tal maneira detestável, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia como uma cidadão. Ele já tinha vinha, mas agora ele tinha sido confrontado pela palavra de Deus. Toda vez que você coloca em exposição a palavra de Deus, e se ela não te moer, se ela não fazer você mudar os seus maus caminhos, alguma coisa está errada. É porque ou os teus olhos ainda estão cegos, ou os seus ouvidos ainda estão surdos. Porque existe um código. Esse código é: você vai ouvir, você vai ver, vai descer para o seu coração e você vai se arrepender. Você vai se converter dos seus maus caminhos e o Senhor vai te curar. E aí o que acontece quando isso acontece com Acabe? Deus vai dizer para Elias: então a palavra do Senhor veio a Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado. E isso aqui eu acho muito fantástico. É uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, porque a Bíblia, antes de dizer que ele se humilhou, a Bíblia vai relatar que não tinha ninguém como ele. Então não interessa como é que está a tua história. Se você decidir mudar e se posicionar conforme a orientação do Senhor, aleluia, deixa eu te dizer, nesse momento, eu quero te dizer, Deus, ele vai, com certeza, queridos, ele vai com certeza te trazer a um lugar de transformação. E ele vai te livrar da seta que estava, trazer aqui uma palavra pra gente, contar um pouco da sua história. Fran, eu não tô te vendo. Se você já entrou, me dá um sinal, porque teve uma vez aí que a gente tinha uma convidada e só eu não estava vendo ela. Então, quando você já estiver aí disponível, me avisa.
Mas Acabe, ele vai, queridos, ele vai passar por isso, ele vai passar por esse momento de moer o próprio orgulho, se render àquilo que Deus havia liberado sobre ele, e mesmo que ele não consiga, né, mudar completamente, o que vai acontecer? Deus ele não vai cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, porque ele se arrependeu. Pois é, Fran, não estou te vendo. Se você está me ouvindo e consegue falar, pode já dar aqui um sinal de fumaça para a gente. Ela não pôde participar. Poxa, vamos tentar chamar aqui de novo. Não está dando certo. Eu não estou conseguindo reenviar, tá? O convite. Não vemos a Fran, eu não estou vendo. A não ser que saímos todos e entremos todos de novo. Bom, vamos lá. Mas é assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos confirmar aqui. Taranã, taranã. Não deu certo. Tu tem outro Instagram, Fran, que eu possa estar te chamando? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas enquanto solucionamos aqui esse pequeno problema técnico, eu quero te lembrar de uma coisa. Aqui a gente vê muito sobre emoções, né? Emoções, ele ficou irado, ele ficou chateado, ele ficou assim, ficou assado. E aí, o que acontece? Toda vez que você não tem governo das suas emoções, você acaba tomando decisões baseadas na opinião dos outros. Quando você não sabe quem você é, por isso que a gente decidiu falar sobre crença de identidade, crença de capacidade, e a partir de setembro a gente vai começar a falar de crença de merecimento. Porque toda a vida que eu e você não conseguimos dominar a nós mesmos, nós não vamos conseguir dominar mais ninguém. Ok, vamos ver aqui como faremos. Convidar de novo, vamos tentar aí. Mandei de novo o convite, Fran. Ver se consegue. Ah, deu certo. Glória a Deus! E Deu aí, certo. boa noite a todos. Bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. E somos todos ouvidos. Então, eu tava ouvindo aí o início, né? Você falando sobre quando você veio para Brasília, né? Que recebeu uma missão. E eu lembrei exatamente quando eu vim para cá também, para Brasília, né? E inicialmente é engraçado que, por não acreditar também nas minhas potencialidades, eu vivia assim, vão me demitir, eu vou voltar para casa. Então, assim, eu não comprava móveis, eu não comprava, sabe, eu morava num apartamento pequenininho, eu não comprava móveis, não comprava nada, vivia assim, a qualquer hora, meu cargo era de livre provimento, a qualquer hora eles vão me demitir e eu vou voltar para casa. E nisso foi passando vários anos até eu conhecer a inteligência emocional. Né? Quando eu fiz o curso fui para a imersão de inteligência emocional, que comecei a entender um pouco sobre as emoções e sobre o comportamento humano, é engraçado. Aquele ambiente começou a me incomodar. Sabe, aquele espaço pequeno, tudo ali começou a me incomodar. Tudo que não me incomodava começou a me incomodar. E foi indo. Aí eu já procurei um apartamento maior. Já comecei a procurar, até que chegou tudo que a gente projeta, chega, né? Chegou o dia que eu fui demitida. Aí eu dizia, quando eu for demitida, eu volto. Só que quando eu fui demitida, não fazia mais sentido voltar, porque Deus me deu outro direcionamento. E é sobre isso que eu acho que é interessante ver. É sobre esse direcionamento e sobre essa obediência.
que a gente tem que ter, né? Porque, por exemplo, eu, antes de ouvir, ele guia, né? O pai guia a gente, mesmo quando a gente não escuta, mesmo quando a gente não dá ouvidos para ele, né? Por exemplo, eu acho que eu tenho muita ciência de que a minha vinda para cá, para Brasília, foi para abrir essa minha mente, para expandir minha mente, para começar a ouvi-lo e a obedecê-lo, né? Porque às vezes a gente fica só, eu tenho fé, eu creio, mas a gente não dá ouvidos, né? A gente não ouve, a gente não presta atenção ao encaminhamento que ele quer dar para a gente. E a minha vida foi transformada totalmente. Eu lembro que antes eu acho que dizia assim, eu não sou de lugar nenhum, porque eu nasci em Teresina, fiz faculdade em São Luís, então o pessoal de Teresina disse que eu não falo igual a eles, porque eu peguei todos os jeitos e formas de falar e gírias do maranhense. O maranhense diz que eu não sou maranhense porque eu falo igual piauiense. Aí eu vim morar em Brasília e virou essa mistura mais ainda, porque agora eles ficam dizendo que eu sou besta, porque eu não falo mais nem como maranhense, nem como piauiense. Então virou essa loucura. Então eu não sabia a minha identidade, né? Então eu dizia que quando alguém perguntava, eu disse, eu nasci em Teresina, fiz faculdade em São Luís, agora moro em Brasília, tipo, eu não sou de lugar nenhum, não sou de nada. E hoje, conhecendo a minha identidade, conhecendo o meu eu, né, eu comecei a me ver, não só como uma piauiense, ou uma maranhense, ou uma brasiliense, mas como uma pessoa do mundo que está aqui para obedecer e levar a transformação para a vida das pessoas, né? Então, tipo, eu me formei em arquitetura e hoje eu trabalho com inteligência emocional, levando transformação para as pessoas. Antes eu levava transformação para as casas das pessoas, né? A gente sempre trabalhou com transformação, mas antes era para a casa das pessoas. E claro, quando você transforma a casa de alguém, você transforma o emocional dessa pessoa, né? Hoje eu aprendi muito isso. Mas essa transformação, eu acho que ela tem que ser mais profunda, né? Mais para dentro. Como é que você conheceu o método Evo? Então, já tinham me convidado para outros cursos de inteligência emocional, mas eram cursos que iam até de madrugada, sabe? E não era minha praia, minha vibe, eu adoro dormir. E aí, um belo de um dia, eu liderava uma equipe de 10 pessoas. E numa reunião de feedback, eu dei o feedback para minha equipe e disse assim, agora me dê o feedback. Aí a menina disse assim, mas eu posso falar? Aí eu, claro! Oh, olha eu, a pessoa gente fina, maravilhosa que eu sou. Pode falar, fique à vontade. Ela, mas eu posso falar a verdade? Claro, eu fico feliz quando você entra de férias e triste quando você volta. Nessa hora, eu disse assim, eu preciso mudar. Eu estou machucando as pessoas no lugar de ajudar, porque eu realmente achava que eu era uma boa pessoa, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa legal. Só que depois que eu me conheci, eu vi que eu queria que as pessoas fossem iguais a mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil dominante, né? Então eu gosto de fazer as coisas rápidas. Então minha personalidade, são as minhas características, é fazer rápido, sabe, ser mais ágil. E eu queria que todo mundo fosse tão rápido quanto eu. E as pessoas não são assim, cada um tem seu estilo. E uma amiga chegou e disse assim, olha, tem um curso ali que eu acho que você vai gostar. E eu, vai até de madrugada? Ela, não. Aí eu disse, eu vou assistir. Vou lá, pedi permissão, porque era sexta, sábado e domingo. Fui no meu chefe, disse, me libera na sexta, que eu vou participar de um curso. Eu contei a história, eu acho que eu preciso melhorar, e fui. E lá,
tem uma frase gigante, assim, vai doer como nunca para não doer nunca mais. E você passa por ali, gente, e dói. Dói. Dói porque a gente carrega muitas dores, né? A gente traz muitas dores da infância. E a pessoa, eu não tive pai. Meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade. E eu matei meu pai aos 3 anos de idade. Eu fiz, inclusive, peguei as fotos dele, rasguei e enterrei. Eu fiz até a celebração. Então, imagina a dor de uma criança de 3 anos fazendo isso. Só que eu cresci ouvindo essa história da minha mãe, da menina que cuidava de mim, eu achava bonitinho. Que menina inteligente, né? Esperta ela. Só que carregava dor. E na imersão, o Márcio é isso pra gente. É um pai. E eu odiei o Márcio. Odiei. Mas ele passou pra gente a oportunidade de aprender mais, de se aprofundar. E eu sabia, eu não gostei dele, mas eu sabia que eu precisava daquele conteúdo. Não para transformar as pessoas, mas para me transformar. Para melhorar e ser uma chefe melhor. Eu queria ser uma chefe melhor para minha equipe. E fiz a formação, né? Entrei na formação sem nenhum intuito de trabalhar com isso, com inteligência emocional. Gente, eu dizia, quando perguntar assim, se você fosse fazer uma segunda faculdade, o que você faria? Eu disse, arquitetura novamente. Claro que eu faria arquitetura novamente, né? Sem sombras de dúvida. E fui fazer, quero continuar sendo arquiteta, mas quero melhorar como pessoa. E fiz o curso e levei realmente esse conhecimento para a minha equipe. Em 4 anos, que é esse meu tempo de formação, eu mudei totalmente a relação com a minha equipe de uma forma quando eu saí ano passado, eu recebi um áudio dessa mesma pessoa que me deu feedback negativo, chorando e dizendo, como eu vou viver aqui sem você? Como eu vou trabalhar aqui sem você? E assim, nesse momento eu entendi realmente que a gente trabalha para isso, para transformar as pessoas. E aí foi a hora que eu disse assim, não, eu não tenho que voltar para Teresina. Eu não vou voltar para São Luís, eu vou continuar aqui e vou transformar a vida de pessoas. Né? E eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre obediência. E uma coisa que você falou também que me chamou a atenção é por ter medo. Eu fui para uma outra imersão agora, chamada Evo Missions, que é uma imersão no Cerrado. Foi maravilhoso. E é incrível como a cada desafio que tinha lá, eu pensava, eu não consigo. E ia lá e conseguia. Eu não consigo. E ia lá e conseguia. Aí, teve uma hora o Espírito Santo pegou e ele falou assim, olha para trás. Aí eu olhei para trás, o tanto de desafios que eu já tinha vencido. Ele disse assim, quanto mais você vai passar na vida achando que não consegue? Uau! Forte. E aí hoje assim, a gente tem desafios, mas eu tenho aprendido a isso, que a gente sabe, já ouviu falar as 5 linguagens do amor? Uhum. As 5 linguagens do amor é tempo de qualidade, né? Palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico e presente. Essas são as linguagens do amor. Tá? Meu é presente. Quem quiser me presentear, já está sabendo a minha linguagem. O meu é toque físico, adoro um abraço. Mas assim, essa é a nossa linguagem de amor. Mas você já pensou qual é a linguagem de amor de Deus? Ele também tem uma linguagem de amor. É mesmo? Uhum. Conte. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Faz muito sentido. Então, assim, quando a gente aprende a linguagem de amor, a gente aprende para a gente receber também, mas para a gente dar. A gente precisa conversar na linguagem do outro. Foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu passei a deixar de exigir que eles fossem como eu e comecei a tratá-los como eles são.
né? E para Deus é a mesma coisa. Como é que a gente se comunica com Ele, demonstra o nosso amor por Ele? Obedecendo. E sabe qual é o fruto disso? Qual? Vida. E Vamos vida em só, abundância. vamos só abrir aqui, né? Elisângela colocou aqui tempo de qualidade. Se mais alguém quiser aí falar qual que é a linguagem de amor de Deus, já vai colocando aí pra gente no final abrir um pouco mais da discussão. Pode continuar. Né? Vai que tem outras visões aí de outras linguagens de amor de Deus, né? Então, assim, quando a gente obedece, né, quando a gente é obediente a Ele e a gente escuta o que Ele tem pra gente, a gente recebe vida e vida em abundância. Então, às vezes, por exemplo, meu emprego não tá, eu preciso pagar uma conta, eu preciso pagar isso. Eu não estou vivendo num momento muito bom, né, da vida, e ele vai lá e faz o quê? Ele te mostra, te dá frutos, te mostra o caminho, né? Ele te dá mais esperança, e ele te dá vida, e a vida em abundância. Então, assim, e a nossa função aqui é essa, é trazer isso e levar isso para as pessoas. E dentro da inteligência emocional, a gente faz isso porque a gente tem dentro da gente muitas dores, né? E essas dores precisam ser curadas e o lugar precisa ser ocupado por alguém, ocupado por algo. E é ocupado por quem? Pelo amor de Deus. Porque pessoas feridas ferem, né? Mas pessoas curadas curam. Mesmo. Vamos lá, o pessoal está comentando aqui, coração quebrantado, estão. Tá bom. Mas vocês acreditam que nesse exato momento o Espírito Santo me deu um versículo, gente, sobre o... Meu Deus, estou impactada aqui. Posso ler ou vocês querem só no final saber qual é a resposta certa? Ah, não, eu fiquei curiosa. Porque quando você começa a andar com Deus e tem alguma coisa que não está alinhado, é na mesma hora. Na mesma hora ele vai te corrigir a rota. Se você deixa, você está falando sobre ouvir, né? De você ter a questão de ouvir aquilo que Deus está falando. E dentro daquilo, ouvir, você só consegue obedecer uma instrução se você souber qual é a instrução. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos, porque lá eu ensino um curso técnico hoje, e aí nesse curso técnico, gente, o que acontece? Os meus alunos, eles não conseguem entender o que eu estou pedindo. Aí eu sempre digo, anote o que você entendeu. Porque se você não entendeu a instrução, você não tem como obedecer, tá? Então aqui já foi fidelidade, já foi presença, já foi tempo de qualidade na presença dele. Mas existe um versículo que prova qual é a linguagem do amor de Deus. João, capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Uau! Uau, isso é muito forte. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A gente está falando sobre isso, né? E quando você permanece no amor de Deus, né, você obedece, né? Tem muita gente que quer obedecer a Deus, tem gente que diz que ama a Deus, aí recebe a instrução. Deus diz o que é para fazer. E porque é difícil, porque é trabalhoso, porque é doloroso às vezes, porque às vezes é um sacrifício que você tem que fazer, né? Como você disse, eu gosto de dormir. A gente vai começar um desafio aí que não vai deixar as pessoas dormirem. Então, nesse desafio, o que acontece? Se você realmente quiser ir além, você vai precisar sacrificar, sempre vai, né? E era essa a próxima pergunta, né, Fran? É que obediência, ela, em qualquer nível, ela sempre vai gerar um desconforto e vai gerar também um sacrifício, né? E o que você precisou sacrificar aí nesse processo de transição? Eu decidi ficar. Mas eu tenho certeza que você não devia, tipo assim, me preparei para ficar.
Passei os últimos anos da minha vida trabalhando porque eu decidi morar aqui. E toda mudança, ela gera um custo. É um custo financeiro, um custo emocional, né? Às vezes você está ali contratado, né? Eu já trabalhei de CLT, já trabalhei por conta própria, e eu sei que uma coisa é você ter o dinheiro ali todo mês, independente dos seus resultados. E quando você se lança no desafio, agora eu vou cuidar de vidas, eu vou transformar a vida das pessoas. No começo, eu sei que é difícil, né? O retorno financeiro não é tão grande, né? Como é que foi essa decisão de dar esse passo grande? Não vou voltar, eu vou ficar aqui e vou transformar a vida de pessoas. Você sabe que é muito mais fácil voltar para casa. Tem o colo de mamãe, casa de mamãe, comida de mamãe. Eu tinha um escritório para voltar, um escritório de arquitetura, tenho uma profissão, tinha um escritório para voltar, né? Meu sócio, quando eu morava em Teresina, ele sempre deixou as portas abertas para quando eu quisesse voltar. Então eu tinha um escritório para voltar. Mas, então assim, tudo seria mais fácil voltar, sabe? Aqui eu não tenho família, né? Que é o que pesa. Tem hora que você quer estar perto da sua família, né? Minha família, ela tá toda uma parte em Teresina e a outra parte em São Luís. Aqui eu tô sozinha. Tenho amigos que a Evo me deu, amigos que o Cal me deu, mas aqui eu moro sozinha. E não é fácil, realmente, de repente, você parar e mudar, de transicionar de profissão, né? Sair da arquitetura e voltar pro... Eu brinco que eu estou transicionando faz tempo, né? Porque dentro do Conselho de Arquitetura, nesses 10 anos, eu trabalhava com TI. Era dentro do Conselho de Arquitetura, mas era com TI. Aí eu saí da TI, voltei e trabalhando com inteligência emocional. Então, assim, a gente tem os desafios diários, mas é engraçado que quando eu comecei, eu disse, não, já que eu vou me estabelecer, vou comprar um apartamento. E aí eu comecei a procurar apartamentos e fiquei dividida entre Goiânia, Brasília e Uberlândia, que era onde a nossa equipe de trabalho mora. Então eu disse assim, eu vou morar ou aqui ou ali. Aí eu comecei, eu fui ver um apartamento. E vi um anúncio, gostei do apartamento, fui ver o apartamento. Quando eu cheguei botei no Waze, Brasília, eu moro aqui há 10 anos, não sei andar sem GPS, não. Botei no GPS e vim. Quando eu estaciono, né, que eu olho, que eu estaciono, que eu desço, quando eu olho para o lado, não é a igreja do meu pastor? O pastor que me batizou, porque eu frequento a comunidade das nações, né, aqui de Brasília. Mas eu ia na do CIA, que era mais perto da minha casa. E de vez em quando eu vinha aqui no Gama, para a igreja do pastor Daniel, que é o pastor que me batizou. Né? Foi para ele que eu aceitei Jesus, foi com ele, fui falando com ele, que depois isso é outra história incrível, que um dia eu vou contar. E quando eu olhei isso assim, nossa igreja, aí eu lembrei, eu sempre dizia assim, nossa, eu quero morar perto da igreja, porque às vezes a preguicinha de andar de carro faz com que você assiste online, porque é mais prático, né? Assistir o culto online, você sai de casa, é mais prático. Né, na hora da preguiça, que a gente sabe que a gente às vezes procrastina algumas coisas. É emocional também. Aí, mas eu quero morar na igreja porque tem a facilidade perto da igreja. O apartamento é na frente da igreja e não é de qualquer igreja, é a igreja do meu pastor. E vim conhecer. E engraçado que cada item do apartamento tem algo que eu sonhei desde criança, ou que eu sonhei, ou que eu botei no meu mural dos sonhos, porque a gente precisa sonhar, né? A gente precisa planejar o futuro. E aí eu não visitei mais nenhum segundo apartamento. Eu só fiz assim, vamos fechar esse. Porque eu entendi, assim, cada passo eu disse assim, é Deus querendo que eu fique aqui. Porque... E aí foram abrindo portas e facilidades que nunca imaginei.
para você ter uma ideia, deu uma dificultada no meu financiamento, deu uma demorada, e eu falei com o cara, eu disse, nossa, eu estou pagando aluguel, já dei a entrada e nada de financiamento. Ele, não, o apartamento está desocupado, vai morar lá. Eu vim morar no apartamento só com a entrada dada. Antes do financiamento sair. O financiamento saiu 7 meses depois. Então, assim, quando a gente... E você vai observando, e você vai abrindo a mente, vai observando, e Deus vai abrindo as portas. Tem dificuldades? Tem. A gente só não pode perder a fé. Porque Ele está mostrando os caminhos. Ele está mostrando a direção. Cabe a gente ver, observar. Então, claro, tem as dificuldades, tem as perdas, mas tem os ganhos. E isso foi o que movimentou eu vir ficar aqui em Brasília. E hoje você trabalha exatamente com o quê? Como é que você consegue ajudar as pessoas, né? Porque a imersão você acaba passando por muita coisa, você acaba gostando de muita coisa. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso de coach também, eu disse, eu vou fazer. Por que eu fui fazer coach? Porque eu tinha muita dificuldade de comunicação com o pessoal para cima. Porque na época eu fui trabalhar com militar. E aí eu não tinha qualquer trato. Eu era muito bruta, né? Não sei se tu lembra da época que a gente trabalhava junto, era papum, bora fazer, bora acelerar, resultado. E eu vi essa mentalidade para gerenciar uma obra, e a obra chegou ao pico de mais de 2.000 pessoas, né? Então eu lidava nossas reuniões de gerenciamento, às vezes a gente ficava 3, 4 dias numa sala só com gerente top de alto nível. E eu não sabia nada. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de gerenciamento de projetos. E aí depois eu percebi que só a parte técnica ainda não me dava acesso. Aí eu disse, vou fazer coach. Só que sempre assim, sempre. Deus, ele tem um cuidado tão grande comigo. E eu sempre digo para ele como é que eu quero. Eu desenho, né? E aí o negócio acontece exatamente do jeito que eu preciso. Foi assim com o mestrado. Foi assim com esse trabalho. E aí, quando foi para fazer o curso de coach, o pessoal de São Paulo foi fazer o curso em São Luís. E aí foi uma imersão também de 4 dias. E eu fiquei lá 4 dias direto. Meu chefe me liberou porque ele disse, realmente, Justina, tu precisa melhorar isso aí. Porque eu dava muito trabalho para ele, né? Então, lá eu disse, vou fazer coach só para me ajudar mesmo. Não tinha foco em ninguém. Todo mundo que estava lá queria ajudar Deus e o mundo. Eu falei, gente, se eu conseguir me ajudar, eu já estou feliz. Só que de lá para cá, você não consegue. À medida que você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você olha a pessoa, você sabe onde é que está o problema com ela, você quer fazer alguma coisa, né? Então, seu foco hoje, como é que você trabalha? Então, eu trabalho com processos individuais, né? Processos de inteligência emocional, né? Onde a gente faz sessões de desenvolvimento humano. Eu trabalho com análise comportamental, né? Que é o comportamento humano, onde a gente faz todo o levantamento da identidade da pessoa, né? Apresentar a pessoa a ela mesma. Que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu passei a me conhecer. Hoje mesmo eu estava dando uma devolutiva e eu disse para ele que o maior medo que eu tinha antes de vir trabalhar no CAL era participar de uma entrevista e alguém perguntar quem é a Francilene. Gente, nunca, eu não sabia responder. Eu ia travar. Meu maior medo era esse. E hoje eu sei quem eu sou, eu conheço minhas forças, meus valores, sabe, minha linguagem de valorização, meu perfil de identidade, minhas âncoras de carreira, e eu levo esse conhecimento para as pessoas. Mas também, a gente, como mentoriada do Márcio, a gente leva a imersão por esse Brasil todo. Sim. Então, hoje eu trabalho levando a imersão de inteligência emocional do Márcio, transmitida ao vivo para o país inteiro. Então, por exemplo, a gente vai fazer a gente vai fazer Porto União, em Santa Catarina, depois a gente vai fazer Taubaté, São Paulo. Tem uma equipe de colegas que vai fazer São Luís, né? Vai fazer Imperatriz agora também, vai ter Imperatriz. Então, assim, a gente leva, porque antes a imersão ficava concentrada em 12 cidades, né? Que era o máximo que o Márcio conseguia fazer por ano, né? Um por mês.
E meu sonho era levar para Teresina, levar para São Luís. E a gente sabe as dificuldades de acesso, principalmente, de Teresina a São Luís, as passagens são caríssimas, não tem facilidade de auditórios para grandes eventos, né? Não é tão fácil quanto outros estádios, outras capitais. Então, era um sonho, mas eu não via possibilidades, né? No dia que o Márcio falou, vamos levar para esse país todo, e no mesmo dia a gente teve imersão em Teresina e em São Luís. Gente, eu chorava, assim, absurdamente, porque a gente que é nordestino, a gente sabe as dores que a gente traz, né? As dores que a gente traz da nossa infância, dos nossos antepassados, né? Porque a gente aprende que a gente tem dores, inclusive que a gente herda no nosso DNA, né? Traumas que a gente traz dos nossos antepassados. E a gente sabe a dor que é a vida do nordestino. Então, pensar que esse trabalho, que a inteligência emocional está chegando também, chegou em Parnaíba, sabe? Em cidades pequenas, Caxias, Codó, sabe? Cidades pequenas estão recebendo o mesmo conteúdo e informação que está chegando em São Paulo, que chega em Brasília, sabe? Que antes as pessoas não faziam nem ideia quem é Márcio Micheli. E hoje está chegando para todo mundo. E eu trabalho com isso. Pronto, se tu fosse dar 3 conselhos para uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, alguém que está vivendo um ciclo que não consegue romper de jeito nenhum, assim, ou está assim numa prisão que não consegue nem enxergar qual é a prisão, qual seria aí, digamos assim, uns 3 conselhos que poderia ajudar essa pessoa a praticar, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla é que a Bíblia, ela é um manual de prática, né? Não é um livro de história, né? Então, dentro do Mulheres à Prova de Fogo, sempre tem uma ação prática. Tem uma instrução, uma ação prática. Você aprende, você pratica. Você aprende, você pratica. Porque senão você não tem resultado. A gente sabe que sem ação não existe resultado. E tem muita gente que eu vejo que ali o negócio está na cara delas, às vezes tem um projeto, tem uma ideia grandiosa, mas não consegue se mover, né? Às vezes trava, às vezes por muito medo, né? Às vezes as pessoas têm muito medo de arriscar, de avançar, de colocar o pé, né? Que conselho você poderia dar para ajudar a gente aí que está nesse nível? Eu acho que o primeiro passo é olhar para si mesmo, começar a prestar atenção em você, né? O autoconhecimento, começar a perceber como você funciona e não deixar acontecer, né? Porque às vezes a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vive assim. Só que quem não vive de propósito, aceita qualquer proposta, né? E nem sempre as propostas são as melhores. Então você primeiro precisa saber quem você é, olhar para dentro. Sempre, o primeiro passo de tudo é olhar para dentro. O segundo é abrir a mente para o futuro. Como assim? Faz um mural dos sonhos. Você falou aí, tudo que eu queria, eu botava num papelzinho aqui, Deus me dava igualzinho. Isso é um mural dos sonhos, né? Isso é você idealizar. No momento, o cérebro não é um processo desconhecido. Então você precisa dizer para ele o que você deseja. Você precisa explicar. Então você faz um mural dos sonhos. Você começa a dizer o que é que você quer. Você começa a colocar eu quero comprar um carro, bota a foto daquele carro e olha para ela de manhã e à noite. Por quê? Essa informação que a gente dá à noite é muito importante. Quando é que Deus falava com Adão? Oração do dia. Porque a informação que a gente leva para o cérebro antes de dormir é muito importante. É ela que vai fazer com que, por exemplo, se você leva uma informação positiva, você vai para a sua memória consciente, para a sua caixinha lá, quando você dorme,
vai tudo de positivo que você teve durante o dia. Mas se você tem uma imagem negativa, imagina você tá vendo no Instagram, assistindo um filme de terror, ou vendo uma cena de morte e vai dormir, você vai guardar para o seu cérebro todas as informações negativas daquele dia e não as positivas. Então, você antes de dormir, olha para aquela imagem daquele sonho, mentaliza, sabe? E aí você vai começar a ver as coisas acontecerem. Tem toda uma técnica para isso, mas é positiva. A gente tem história, como eu falei, a minha casa, meu apartamento, tem um monte de coisas que eu idealizei, inclusive quando era criança. Quando eu era pequenininha, eu tinha a casa da minha avó, ela era uma casa de piso batido, dava um trabalho para limpar, e minha avó fazia a gente limpar assim com afinco. E eu subia no pé de goiaba, ficava lá sonhando com aquele piso branquinho, brilhoso e fácil de limpar. Gente, eu tinha esquecido disso. E um dia eu limpando a casa, aí eu disse, nossa, como essa casa é facinha de limpar. Facinha de limpar, branquinha, gente, do jeito que eu sonhei quando era criança. Então, se você sonha, você abre a mente. Então, primeiro a identidade, depois sonhar. E, cara, o mais importante de todos, confia e obedece ao Senhor. Né? O maior livro de inteligência emocional que a gente tem é a Bíblia. Sim. Né? Inclusive, já que vocês estão por aqui, eu tenho um novo projeto que começa agora, dia 1º, chama Laboratório de Sabedoria. E o primeiro projeto são 30 dias com as emoções, aprendendo a lidar com as emoções, né? Segundo o padrão da Bíblia, né? Vou começar lá no meu canal do YouTube, e aí vamos trabalhar, tem uma estrutura toda que já me foi desenhada, né? Eu sempre digo que eu faço download do céu, né? Os projetos que eu executo, tudo vem via download, eu já sei a estrutura dele, como começa, como que termina, eu recebo as datas para começar, as datas para terminar, porque agora setembro, vai estar setembro amarelo, né? Eu sempre gosto de trabalhar algum projeto relacionado a essa área, porque eu vejo muita gente preso em mimimi, né? Ações que poderiam ser resolvidas, situações que poderiam ser resolvidas com uma simples decisão, aí a pessoa fica perdida, sem se posicionar e aí acaba atrasando a própria vida. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para a Fran, já coloca aqui nos comentários, tá? Que daqui a pouco você deve estar acabando. Então, se você tiver alguma pergunta aí específica, né? Se ouviu muita coisa já, eu acredito que você já foi muito, muito instruída, eu já recebi, já anotei muita coisa aqui. Esse é um princípio, né? Eu nunca vou para um estudo, não interessa de quem vai dar o estudo, eu sempre estou uma caneta e um caderno. Eu nunca sei quando algo grandioso vai ser revelado, então eu tenho que estar pronta para pegar os códigos, tá? Então já pega essa dica para você também, já anota, por quê? Porque você vai esquecer. Aquilo que o teu cérebro não considera importante, ele vai esquecer. É isso que a Fran estava tentando. Vai descartar. Não é importante, eu não preciso dessa informação. Por quê? Senão daria tilt na tua cabeça, na tua vida, né? Imagina que se você pudesse tomar uma decisão, toda hora o seu cérebro fosse juntar tudo, ia dar tilt. E a Jane está dizendo para você continuar com os conselhos. Quer dizer, conselhos. Pode... Ai, Jane, que bom! É incrível, assim, a gente precisa realmente, é engraçado dar conselhos, né? O pessoal diz, eu lembro que minha avó sempre dizia, se o conselho fosse bom, era vendido. Era vendido. Mas é sobre isso, eu acho que a gente busquem se conhecer, busquem olhar para dentro, busquem ouvir mais. Aquela vozinha que a gente tem, que a gente ouve, ela pode ser a voz do Espírito Santo e você precisa estar apto a ouvir. É igual a mãe da gente, sabe? Quando os pais da gente começam a dizer, olha, não anda com fulano, não é boa companhia. Olha,
não vá para aquele lugar que ele não é bom. Nem sempre a gente escuta, né? A gente não escutava, fazia que não ouvia, mas se a gente parar para pensar, eles tinham razão, né? E a mesma coisa, o Espírito Santo está falando com a gente, ele está guiando a gente, só que nem sempre a gente abre o ouvido e a mente para ouvir. Então, acho que o maior conselho que eu posso dar hoje é esse. Abra a mente. Abra a mente para conhecimento, abra a mente para se aproximar ainda mais de Deus, abra a mente para conhecer mais ainda a palavra, né? Abra a mente para sonhar. Tem tanta gente que não sonha, eu não sonhava. E como é que você conseguiu resgatar esse processo de voltar a sonhar? Foi dentro do, engraçado, foi dentro da formação. A gente fez uma ferramenta, porque dentro do processo, o coaching, ele é um processo, né? A gente usa ferramentas, não é uma sessão de psicologia onde a gente conversa, é processo, né? Tem ferramentas, tem começo, meio e fim, ele realmente é um processo. E numa dessas ferramentas, onde a gente escuta a nossa criança. E nesse momento, eu fui e escutei. E eu já tinha tentado outras ferramentas, tentado ouvir a minha criança e eu não ouvia nada. Eu até via aquela criança, mas eu não ouvia. E após ressignificar algumas dores, no dia que fez essa ferramenta e eu comecei a escrever no papel os meus sonhos, e realmente aqueles sonhos que aquela criancinha tinha me falado, né? Aquela Francilene novinha, eu comecei a chorar. Porque eu disse assim, olha, eu consigo sonhar. E quanto o sonho é poderoso. E a gente, às vezes, se bloqueia. Tem um bloqueio lá atrás, onde a gente para de sonhar, para de acreditar na gente, para de acreditar no próximo. Né? E sonhar é muito, muito poderoso. Por isso é importante o Mural dos Sonhos. Eu lembro que nessa época eu nem tinha feito o meu Mural dos Sonhos, porque apesar de vocês conhecem a técnica, você sabe que é poderosa, mas eu não me permitia sonhar. E quando eu me permiti sonhar, que eu vi os sonhos acontecendo, e eu disse, olha, nem que é possível, até sonho daquela criança que sonhava em ter um piso branquinho e facinho de limpar, por comodidade, porque fazer faxina naquela casa gigantesca não era brincadeira. E até isso realizou, né? E como é que funciona esse permita-se sonhar? De uma forma assim, bem prática. Às vezes a gente está falando, e tem gente que tem uma facilidade muito grande para compreender aquilo que a gente está dizendo. Se permite sonhar. Pega uma foto, coloca ali, mas aquilo ali não entra na cabeça da pessoa, né? E tem gente que não consegue compreender como é que ela vai se permitir sonhar. Eu não tenho dinheiro nem para chegar no final do mês, eu não consigo, às vezes, emagrecer, eu não consigo aumentar meu próprio salário, eu não consigo fazer uma viagem, às vezes meu filho está querendo uma coisa, eu não consigo dar esta coisa para ele. Como é que a pessoa pode aumentar o seu nível de permissão, por exemplo, para poder começar a viver isso? Primeiro passo, pense no o quê. O que eu vou fazer? Porque o como ele é de Deus. O que é nosso, o que é do homem. Eu vou dizer, eu vou comprar um apartamento. Esse é meu o quê? Como eu vou comprar um apartamento? É de Deus. Então, na hora que pega um papel, senta numa cadeira, senta e imagina, nossa, eu tenho recursos ilimitados. Não pensa no dinheiro, não pensa em nada. Tenho recursos ilimitados agora. Com um papel na sua frente, um papel e uma caneta, nada mais. Tenho recursos ilimitados. Não preciso de comprar dinheiro. Chegou assim, eu posso ter o que eu quiser, o que eu quero. E começa a escrever. Se você não tivesse que pagar por nada, se tudo fosse gratuito, qual profissão você queria ter? Sabe, o que você queria fazer? Como você queria morar? Que tipo de carro você gostaria de ter? Que cidade ou que país você gostaria de morar? E começa a sonhar.
Porque isso é o quê? Você precisa sonhar como uma criança. Porque o realizar é do adulto, mas o sonho é da criança. Né? A criança, quando ela é pequena, você pergunta para a criança o que é que ela quer ser bombeiro, ela quer ser professora, ela quer ser super-herói, sabe? Ela sonha. Então a gente precisa, como adulto, a gente precisa sonhar como criança, para poder realizar como adulto. E lembrar, esse é meu o quê? O como é Deus. Tá. Topa rapidinho pra gente não perder o como, porque tem gente que acha que pode não ser o como ser de Deus. Então eu acabei de receber um versículo e eu vou te dar esse versículo para você ter certeza que Nossa, o como hoje está poderoso! o como, né? Quando o anjo do Senhor vem a Maria e diz para ela que ela vai engravidar sendo virgem, e aí ela diz, mas como será isso? O que é que ele responde? Descerá sobre ti o Espírito Santo, porque o como é de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O como é de Deus. Eu sempre instruí isso, mas nunca nesse sentido, né? E isso aqui é muito casado, porque às vezes a gente sabe o quê, mas a gente tem tanto medo que a gente não consegue receber o como, que é o download que eu estava falando, que eu sempre recebo. Geralmente eu recebo a estrutura. E essa estrutura, geralmente, ela vem de Deus. E quando é de Deus, dá tudo certo. Né? Esse é um dos sinais para você saber, mas é uma ideia da minha cabeça, não é uma ideia. Primeiro, vai estar alinhado com a palavra, tá? E estando alinhado com a palavra, não pode ser do diabo. Porque o diabo vai te levar sempre à desobediência. E a carne também. Está alinhado com a palavra, não tem como beneficiar somente a tua vida, porque Deus não é egoísta e ele não vai te conceder nada que vai gerar benefício só para ti. E aí o como, ele vem como resposta àquilo que já está claro e definido, tá? Essa sequência aí, ela é muito, muito interessante, porque se você sabe o que, permita Deus te dizer o como, né? Exatamente. E aí, É uma história prática assim, disso, né? A gente sempre escuta, o Márcio sempre diz isso nas imersões e eu sempre ouvia. Em 2023, eu não tinha mais horas extras, eu não tinha mais nada, e tinham 12 imersões. E nesse ano eu disse, Deus, eu quero ir para os 12 imersões. Somando tudo, minhas férias, folgas, tudo que eu tinha direito, eu conseguia ir no máximo 5 imersões dos 12. Aí eu cheguei, Deus, o negócio é o seguinte, o Márcio disse, ainda joguei a responsabilidade para o Márcio, o Márcio disse que o que é meu e o como é do Senhor. Então, meu que esse ano é ir para os 12 imersões. Eu já fiz todos os meus cálculos, eu só consigo ir 5. Mas eu quero ir os 12. Dê seu jeito, porque o Márcio disse que o como é seu. Porque a gente tem que falar com o pai assim, com intimidade. Aí eu fui. E fui indo. Quando foi em dezembro, no Imersão de São Paulo, na reunião dos mentoriados do Márcio, eu pedi a palavra. Eu nem costumo falar muito assim. Eu pedi a palavra e eu disse, gente, hoje eu estou aqui porque eu quero celebrar. Eu até hoje não sei como, não faço ideia, mas esse é o meu 12º imersão do ano. E eu só podia ir 5. E se você me perguntar como você fez, eu não sei. Mas eu fui todos os 12, nunca recebi uma reclamação dos meus chefes. Meu trabalho não ficou atrasado com isso. E assim, para mim isso é claro. O que é nosso? O como é de Deus. glória a Deus. Gente, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Nós estamos chegando já em 8 horas e eu gostei muito desse bate-papo. Vamos marcar um outro dia para você falar do seu encontro com Jesus. Com certeza vai ser edificador, né? E eu gostei muito, de verdade, né? Eu já conheci o teu perfil dominante, né? Que no coach também a gente passa pelo DISC, né? Eu também tenho formação em comportamento. E lidar com o dominante nem sempre é fácil. O dominante está sempre certo, ele está sempre veloz, ele está sempre se movendo, ele está sempre... E assim, quem é dominante, às vezes as pessoas acham que está se movendo numa velocidade, mas tem excelência.
E era uma das coisas que eu lembro com muita clareza da excelência, né, que tu tinha quando a gente trabalhava junto, um nível de excelência acima do padrão, tá? E isso é de Deus. Por quê? Porque às vezes você quer ser um bom profissional, você quer ser reconhecido, e eu lembro que realmente tu não buscava, né, nenhum aplauso, a gente tinha mó perrengue lá na secretaria, e o povo ficava zangado, porque Fran só é isso, aquilo e tal. Mas a gente tinha um nível de excelência muito grande, né? E eu glorifico a Deus de ter visto, né, o teu processo, de estar te acompanhando aí de longe. E como eu vi, né, você ir mudando gradualmente ao longo desses anos e como Deus realmente ele trabalha, né? Eu quero te agradecer muito por essa conversa, pela disponibilidade, né? O nosso canal ele está aberto para quando você quiser voltar, para a gente fazer esse bate-papo, ajudar outras pessoas, porque de fato, né? Quando você dá dinheiro para uma pessoa, quando você dá uma cesta básica para uma pessoa, você ajuda ela temporariamente. Quando você dá conhecimento, você permite que ela mude a vida dela para sempre, né? Porque depois que você vê, não tem como desver, né? Então, nesse sentido, o conhecimento ele é sempre muito válido, ele agrega muito a longo prazo, né? E eu quero te agradecer, né? Dizer que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Senhor realmente continue abrindo portas que você diga, foi Deus. Foi Deus, pega o como é dele. Amém. O como Então é é dele. isso, pessoal. Obrigado. Todo mundo está dizendo que foi uma bênção, que foi muito bom. E eu fico muito Ai, que feliz, bom. saber, porque estava com muita expectativa, porque eu imaginava que ia ser esse momento bom mesmo, né? Porque Deus, ele tem prazer em capacitar os seus filhos para que eles saiam de onde eles estão para alcançar aquilo que tem, né? Que Deus tem para cada um de nós. Isso só vai acontecer quando a gente tiver, né? Conhecimento daquilo que a gente tem em Deus. A minha identidade ela vai ser fortalecida, a minha capacidade vai sendo desenvolvida e eu consigo experimentar, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus que todo mundo quer, mas ninguém quer obedecer. E a gente tem que lembrar que Deus nos fez para abundar, né? Ele nos fez, ele não quer que a gente viva na escassez. Ele quer que a gente viva na abundância. É vida e vida em abundância. Então a gente tem que se permitir lembrar isso. Deus não quer que a gente viva na escassez. Ele quer que a gente viva na abundância. Por isso E sonhe. recado dado, pessoal. Sonhem, sonhem alto. Não tenham medo de sonhar. Se lembrem que vocês não têm recursos limitados. É ilimitado. Porque papai é rico. Ele é. Boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos orar para finalizar. Amém? Você quer orar, Fran, pela gente? Quer orar? Eu quero, pode ser. Pai, primeiramente eu gostaria de agradecer. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com pessoas que a gente não conhece, que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente tem essa oportunidade de transbordar na vida dessas pessoas, transbordar conhecimento, transbordar fé, transbordar força. Então, eu peço hoje, Pai, para todas essas pessoas que estão assistindo a nossa live, transborde na vida delas fé, força e abundância, para que eles possam sonhar como crianças e executar como adulto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até a próxima. Nosso tema do mês de setembro é Nascido para a Abundância, porque você nasceu para ser abundante. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Ah.